Alô? Oi, bom dia. Fala, Johnny. Tudo bem, Alberto? Tudo bem, cara? Eba, me ouve bem, me vê bem? Beijo. Vamos lá. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Cultura na Cuia. Começando aqui com ele, que é graduado em Comunicação Social, tem especialização em Estudos Contemporâneos do Corpo, mestrado em Artes, professor da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, ator de teatro e cinema, diretor teatral. Atualmente está com um projeto em formato de live, onde ele lê poemas para a gente se deleitar. Senhoras e senhores, Alberto Silva. Apesar de que ainda não recebi o diploma, mas eu já terminei, já entreguei. Vou começar com uma pergunta bem básica, Alberto, porque eu pretendo que esse material se registre no nosso tempo, seja visto não só por pessoas da arte, mas conhecer artistas, atores paraenses, produtores, encenadores, a partir, talvez, desse contato aqui. Então, a pergunta é bem básica. Quando é que a arte entra na tua vida, Alberto? Quando foi esse primeiro impacto? Rapaz. Bom, a gente pode compreender essa pergunta. A arte, ela chega na minha vida num registro mais consciente, vamos dizer assim, numa fase de adolescente, no início dos anos 80, quando eu, levado pelo meu padrasto na época, o Juan Lima, que era produtor do Grupo Experiência, eu assisti alguns processos de criação dos bastidores. E assistia, nessa época, muitos espetáculos de teatro também, mas, sobretudo, essa experiência para celebrar 150 anos da cabanagem. Eu assisti praticamente todo ele ser criado ali no Teatro da Paz. Eu acredito, hoje, que esta experiência, essa aproximação com a magia do teatro vista pelo avesso, vamos dizer assim, tenha sido muito definitiva para que eu viesse depois a fazer essa escolha pelo teatro como ofício e como algo muito significativo na minha vida. Agora, eu comecei a fazer teatro alguns anos depois disso, mas também muito jovem, em 1987, na época com 17 anos ainda, eu participei da montagem do primeiro espetáculo, que foi um espetáculo que se chamava A Cidade do Ontem, um grupo que foi fundado para esse propósito, que na época se chamava GAF Cultural. E a partir daí eu comecei a viver experiências em outros grupos, com grandes diretores da cidade, como Experiência, Palha, Cuíra, e não parei mais. E aí já são 33 anos de estrada. Decidiu virar professor de teatro? Pois é, Johnny, eu acredito que as coisas mais importantes da nossa vida, elas acontecem. As coisas simplesmente nos acontecem. Eu nunca fiz planos, eu nunca fiz um projeto de vida de ser professor da universidade, e principalmente de teatro. Mas surgiu uma oportunidade, porque eu tinha acabado de fazer, ou estava concluindo a especialização em estudos contemporâneos do corpo. Foi um convite que eu recebi da Vlad Lima. Como eu estava muito tempo afastado do ensino, do estudo, né? Depois da minha formação, já tinha quase 10 anos que eu tinha concluído a minha graduação, eu achei interessante a experiência de voltar a estudar de uma forma, vamos dizer, sistemática, dentro de um processo formal, porque estudar teatro eu sempre estudei. E quando surgiu a oportunidade da vaga para a teoria do teatro na Escola de Teatro e Dança da UFPA, eu estava nesse processo de reaproximação com o estudo das teorias do teatro. E as coisas se casaram. E acabei fazendo o concurso, passei, né? Passei em primeiro lugar, e logo, poucos meses depois, eu fui chamado, e aí já são 11 anos
com uma experiência que é muito importante na minha vida, que é essa experiência de professor da escola de teatro. Sobretudo porque eu sempre estabeleci muitas relações, muitas aproximações entre a experiência de artista e de professor. Esses dois universos, eles se retroalimentam e eles são provocadores um do outro. Quer dizer, hoje, o que eu faço na cena, as minhas experiências poéticas, elas têm uma relação muito profunda com as coisas que eu estudo dentro da academia, com as minhas pesquisas de pós-graduação, e o contrário também. As minhas pesquisas, elas são muito determinadas pelas minhas experiências poéticas. Então é tudo muito rico nesse sentido. Esses laços que se estabelecem nesse momento, eles são duradouros? Sim, eu tenho o prazer e o privilégio de ter essa experiência com muitos dos meus alunos. Sobretudo aqueles que eu tive a oportunidade de orientar no seu trabalho de conclusão de curso. A partir do momento que surgiu esse laço mais forte da orientação, eu percebo que se fortaleceu também a relação pessoal. E eu me sinto responsável por eles a partir daí. Então, a maioria, não são todos, mas a maioria dos alunos que eu orientei, eu tenho até hoje uma relação muito mais próxima. Não necessariamente de trabalhar no teatro junto, embora isso certamente um dia virá a acontecer. E eu acho que se aproxima cada vez mais. Mas de troca mesmo de ideias, de acompanhar o que o outro está fazendo, de se interessar pela investigação, pela continuidade daquelas inquietações que o outro continua até hoje desenvolvendo. Isso tem sido muito rico para mim. Eu vivo essas experiências com muito afeto e com muita alegria. Quanto aos espetáculos, eu acredito que como ator, que é o que eu realmente fiz por mais tempo, embora eu esteja 16 anos fora da cena do teatro, eu tenho feito algumas coisas no cinema, na televisão, né, vídeos, séries televisivas. Então, a minha experiência como ator dos últimos anos para cá, ela tem se dado mais na linguagem audiovisual, curiosamente. Embora eu tenha planos agora de voltar para a cena assim que a gente terminar essa loucura toda. Mas eu acho que em teatro, como ator, eu certamente fiz algo próximo de 30 espetáculos, entre 25 e 30 espetáculos, contando as remontagens de alguns deles. E como diretor, eu comecei a dirigir em 2004. Aí é mais fácil citar, não são muitos, porque eu também não tenho muita necessidade de fazer coisas muito uma em cima da outra. Eu gosto de viver as experiências de uma forma mais prolongada no tempo. Então eu dirigi, de 2004 para cá, eu dirigi Tambor de Água, Paresc, o Solo de Marajó, que já tem 11 anos em cartaz, Eutanásio e o Princípio do Mundo, o Pachico Limba. Todos esses com o Grupo Usina. Nessa ordem? Nessa ordem, de 2004 até 2017. Tu és um homem de processos, então. Eu acho que essas coisas, do ponto de vista da experiência para o artista, elas estão imbricadas, né? O que eu acredito é que, ao contrário de um certo senso comum que a gente vê muito na nossa área, que diz que o espetáculo está pronto, eu não acredito em espetáculo pronto. Eu acredito que um espetáculo de teatro, ele é um organismo vivo. Ele é algo que tem uma existência. Então, ele nasce, ele passa por um período de infância, onde a gente está aprendendo ainda a andar e falar com ele. A gente passa por um momento de adolescência, a gente tem alguns arroubos em relação a ele. Depois a gente alcança, se a gente tiver a paciência suficiente e as oportunidades necessárias, a gente alcança uma maturidade do espetáculo, que é você ter aprendido muito com ele ao longo da sua própria trajetória dele enquanto espetáculo, que você
precisa desenvolver também uma habilidade de se tornar sensível a esses processos de transformação, como toda forma de vida. E ele também morre. Você precisa também saber a hora em que o espetáculo morreu. E ele é enterrado, sepultado. E você põe flores sobre ele e a vida segue. Então, eu vivo a experiência das apresentações públicas dos espetáculos que eu dirijo como se fossem processos criativos, como se fossem parte do processo criativo, tanto quanto o período que a gente chama de ensaios. Eu posso te dar um exemplo bem prático e específico sobre isso, que é o caso do Solo de Marajó, que eu faço, como eu te disse, há 11 anos com Cláudio Barros. Esse espetáculo ele tem a mesma essência desde quando ele estreou, mas, ao mesmo tempo, ele não é nunca o mesmo. Ele sempre está em processo de transformação. Não dá para explicar em detalhes isso aqui, são transformações que se dão em vários aspectos da criação, em relação à dramaturgia, à atuação, à concepção dele mesmo, a relação dele com os gêneros, como ele se relaciona com a questão dos gêneros. Mas fato é que o Solo de Marajó, ele me mostrou o quanto é rico você fazer o mesmo espetáculo por tanto tempo. E não é tanto assim se a gente olhar, por exemplo, a experiência de um Cacá Carvalho, que eu considero um grande mestre para mim, que foi objeto da minha tese agora, da minha investigação da tese de doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que eu acabo de concluir. Eu estudei alguns processos de atuação do Cacá. Por exemplo, O Homem com a Flor na Boca, de Pirandello, o Cacá estreou em 93 e ele apresenta até hoje. Então, o mesmo ator, sozinho, faz o mesmo espetáculo há quase 30 anos, que é quase a metade do tempo de vida do próprio Cacá, do próprio ator. E, ao mesmo tempo, O Homem com a Flor na Boca não é mais o mesmo espetáculo que ele montou 27 anos atrás. O espetáculo se transforma junto com a pessoa do ator. Amadurece e desenvolve outras formas de compreender o humano junto com o amadurecimento do próprio ator. Isso é muito diferente da lógica de fazer um espetáculo a cada ano, porque todo ano eu tenho que fazer um espetáculo, porque eu tenho que ser produtivo, porque eu tenho que atender a determinadas expectativas de, vamos dizer, quando é o caso de mercado. Entende? Então, hoje, o meu olhar sobre essa questão do processo de atuação, ela passa muito pelo caminho de tornar os processos criativos quase como uma parte da minha própria existência. Acho que é um pouco isso. Pós esse tempo de pandemia, né? Quanta referência não entra, quanta coisa para o corpo do ator. Pois é. Né, Johnny? Porque a gente não pode esquecer que a arte, ela não é só o seu aspecto formal, né? Ela tem um determinado aspecto formal, mas toda obra de arte, ela sempre está inserida num determinado contexto. Ela não pode ser nunca dissociada desse contexto. Qualquer coisa que se faça hoje, em tempos de pandemia, ou que se virá a fazer depois, como você falou, nunca será a mesma coisa, nunca terá o mesmo sentido, ou os mesmos sentidos, no plural, que teve antes dessa loucura toda, né? Então, o contexto em que a obra de arte está inserida é parte indissociável dela e constrói sentido junto com ela. Qual o espetáculo da tua vida? Qual é o espetáculo que tu fizeste? O próximo. O próximo. Era a próxima pergunta, tu matou as duas. Não, eu posso te dizer assim, não um espetáculo da minha vida, porque eu acho que é difícil você fazer esse tipo de escolha, mas existem alguns processos que, por algumas razões específicas, eles são muito significativos. Eu posso te citar, por exemplo, como ator, o processo do espetáculo O Primeiro Milagre do Menino Jesus, texto do Dario Fo, que eu fiz em 93, a primeira versão, depois ela teve uma remontagem em 98, com direção do Roberto Paiva e sonoplastia de Cláudio Mello. O Primeiro Milagre do Menino Jesus, ele abriu muitas portas para mim como ator.
Primeiro porque foi a primeira vez que eu estive em cena sozinho. E isso já, por si só, constitui um imenso desafio. Segundo, porque o texto tinha uma abordagem pela via da comicidade, o que era uma coisa muito difícil para mim lidar. Eu tinha na época e tenho amigos que têm uma veia cômica muito natural, espontânea, maravilhosa. E eu não tenho, e sobretudo não tinha naquela época, e continuo não tendo. Então eu precisei trabalhar muito, precisei correr muito risco, sobretudo, o que é uma coisa muito importante no ator. Capacidade de se arriscar, de se atirar num abismo. E o resultado foi muito satisfatório, porque o espetáculo se comunicava muito bem com o público. E isso se transformou numa experiência inesquecível para mim. O outro espetáculo que eu posso citar é A Vida é Sonho, também no Grupo Usina, com direção de Vladir Lima, em 97. É um texto de Calderón de la Barca, um autor espanhol do início do século XVII, e eu fazia o rei Basílio. E eu fiz esse personagem todo inspirado na figura do meu pai e na relação que eu tinha com o meu pai. Então, o Rei Basílio, de A Vida é Sonho, é uma experiência de vida muito intensa e significativa para mim. Porque ali eu pude me confrontar com muitas questões que são muito centrais na minha própria constituição como sujeito, psicanaliticamente falando. Então eu citaria também a experiência da Vida é Sonho, da construção desse personagem, como algo muito importante. Bacana. Eu fui contra a regra nesse espetáculo. É verdade. Fui. É verdade. Eu Foi bem lembrei. bacana. Era muito forte. Tenso o tempo todo. Eu tinha 28 anos e fazia um velho. Mas, ao mesmo tempo, eu não poderia representar a caricatura do velho. Então, eu precisei encontrar um velho em mim, numa alma velha. E ao mesmo tempo, me apropriar de toda a personalidade do meu pai Eduardo, a sua austeridade e uma série de outros aspectos muito subjetivos, sobre os quais é muito difícil falar. Mas fato é que aquela experiência foi um mergulho fundo no humano também, e dentro de mim mesmo. Olhou para o abismo e o abismo olhou de volta. Pois é. Pode falar. Tem um verso do Fernando Pessoa no livro do Desassossego, que ele diz assim: nós nunca nos realizamos. Somos dois abismos, um poço fitando o céu. Então a gente tem essa coisa de um abismo para dentro, profundo, e um abismo que nos lança em relação a essa questão de que infinitude é essa que está fora de nós. Eu acho que a relação do artista com esses dois abismos, o aquém de mim e o além de mim, eles são muito significativos para determinar a maneira como você se aproxima e como você dá forma às suas criações. O importante é a procura. Tem aquele ditado bonito também, um ensinamento zen, né, que o discípulo chega com o mestre e diz assim: mestre, qual o caminho? E o mestre responde: caminhe. Então, não há como aprender sem caminhar. E a gente só enxerga o caminho depois que a gente chegou do outro lado, quando a gente chegou ao final. A gente não enxerga o nosso caminho no momento em que a gente está caminhando. A gente precisa concluir determinada caminhada para ser capaz de olhar o caminho percorrido. Então, esse exercício de ora caminhar, ora olhar o caminho que percorreu, eu acho que é uma dialética que vai construindo a nossa experiência de vida e nossa experiência como artistas. Me diz, tu está isoladão? Saindo só para o necessário? Sim, eu moro só com a minha cachorrinha, Bambu, e eu estou bem isolado mesmo, saindo apenas para resolver questões emergenciais, medicamento, alimento,
como eu acho que qualquer pessoa sensata hoje está fazendo. Correto. Olha, eu acho que como todo mundo, Johnny, horas mais, horas menos, né? Tem horas que a solidão aperta, tem horas que a solitude, que é a experiência boa com estar sozinho, também se fortalece. Eu acho que são ciclos de idas e vindas, avanços e recuos nesse processo de se perceber durante tanto tempo sozinho. Ora, você mergulha muito fundo nisso e faz reflexões muito significativas que se estivesse no ritmo da vida, entre aspas, normal, possivelmente você não estaria fazendo. E ora, você sente muita tristeza, vontade de ver as pessoas, vontade de poder ir no cinema, fazer a coisa mais prosaica da vida, que quando a vida está transcorrendo normalmente você não percebe o significado tão grande que aquilo tem. Eu acho que eu estou vivendo essa oscilação permanente entre essas duas experiências aí. Acho que como todo mundo, algumas pessoas mais, outras menos, né? Isso vai passar. Vai passar. A gente não sabe quando e a gente não sabe por quanto tempo, o que são duas questões muito complexas. Essa pandemia, eu acho que ela não é apenas uma experiência passageira que uma hora vai acabar e tudo voltará a ser como antes. Eu acho que depois do que nós estamos vivendo, economia mundial, eu acho que talvez tenha alguma razoável reorganização em alguns aspectos, não sei. Não sou especialista, não sou sociólogo, não sou especialista nessas áreas, mas eu tenho um sentimento, uma intuição de que essa experiência ela é tão funda, ela está indo tão longe em alguns aspectos, que acho que a vida vai precisar se reinventar depois. Acredito Eu acho isso. Vamos falar desse projeto bonito que está rolando aí, das lives. Então, da mesma forma como eu te falei ainda agora, nada foi planejado, nada foi elaborado. Eu agora, o que eu vou fazer na pandemia? Eu vou fazer lives. Eu nunca pensei na minha vida em fazer uma live na rede social. Nunca. Mas aí aconteceu o seguinte. Eu, estando aqui em casa, já no isolamento, eu comecei a rever algumas coisas, algumas obras que eu gosto muito. Comecei a reler, por exemplo, algumas obras poéticas. Entre elas, a obra poética do Rui Barata, nosso poeta paraense, que, curiosamente, esse ano celebra-se o centenário de nascimento do Rui, né? E os 30 anos de morte do Rui. E aí, a partir dessa relação de retomada do contato com os poemas, eu resolvi gravar, usando esse aplicativo de telefone, gravador de áudio, eu resolvi gravar alguns poemas em áudio para ver como ficava, para ver como é que eu me relacionava com essa coisa desse exercício de dizer o poema. E aí eu mandei para algumas pessoas. Eu mandei, por exemplo, para o Tito Barata, meu amigo, jornalista, que é um dos filhos do Rui. E o Tito gostou muito, enviou para outras pessoas, enviou para pesquisadores, para amigos da família e tal. E a repercussão foi muito grande. Aí eu comecei a gravar áudios de outros poetas, que eu gosto muito também. Carlos Drummond de Andrade, Mário Faustino. Comecei a gravar algumas letras de música, da nossa música popular brasileira, que também são verdadeiros poemas, que nossos letristas são grandes poetas também, Vinícius de Moraes, Caetano, Gil, Chico e etc. Pois bem, e aí quando eu estava na rede social, e com essa experiência de ter vários poemas gravados em áudio, que eu ficava mandando para as pessoas em box, né, no privado, eu comecei a ver que começaram a aparecer as lives de música. E eu disse, pô, mas só tem live de música, né? E aí um dia, sei lá por que cargas d'água, aí eu fiz uma postagem no Facebook, que é a rede que eu mais uso, e eu escrevi assim, pessoal, o que é que vocês achariam se houvesse uma live de leitura de poemas? Rapaz, a resposta foi incrível, assim, surpreendente para mim.
sei lá, 300, 400 curtidas o post, muitos comentários e muito entusiasmados, vamos dizer assim. E isso me animou. E aí eu reuni algumas coisas que eu gosto muito, convidei o Hernani Chaves, que é um parceiro que eu tenho tido oportunidade de estar próximo, oportunidade e privilégio de estar próximo em alguns processos de criação recentes e um olhar crítico sobre as coisas que a gente vem fazendo no Usina. E aí o Hernani deu algumas sugestões, eu dei outras, e eu fiz uma primeira live de uma forma muito impulsiva, intuitiva, e inclusive ela foi muito emocional. Ela teve umas explosões de emoção, e etc. E isso tocou as pessoas de uma maneira que me deixou muito sensibilizado. Porque ao mesmo tempo que ela foi muito importante para mim, ela me pareceu muito importante para as outras pessoas, todas elas em casa, todas elas em isolamento, e de repente a oportunidade daquela comunhão que nós conseguimos estabelecer através da poesia. E aí surgiu a ideia de continuar e fazer semanalmente. Nós vamos fazer a 7ª agora. Primeiro era às sextas-feiras, depois passou para o sábado, às 6 horas da tarde. A próxima, inclusive, pela primeira vez, será com a leitura de obras de literatura dramática, peças de teatro, desde os tragediógrafos da Grécia Antiga até autores contemporâneos. Está sendo uma experiência incrível para mim. Eu sinto um carinho e uma expectativa muito grande das pessoas que assistem, o que também me faz um bem enorme nesse momento, pessoalmente, me acalenta, me faz, me dá um sentimento prazeroso de estar fazendo bem e de proporcionando isso a pessoas. Tem muita gente que está todas as semanas acompanhando as lives, assim, de cadeirinha, né, de carteirinha, como a gente diz. E é muito curioso também, Johnny, essa experiência com a linguagem da cena via virtual. Porque, como você muito bem sabe, né, nós que fazemos teatro sabemos que uma das prerrogativas do teatro, né, uma das suas bases de fundamentação da linguagem é o caráter do ao vivo, né? É aquilo que é feito aqui agora com a presença viva, física do ator e do espectador. Esse encontro vivo é, como diz o nosso mestre Peter Brook, é a célula fundamental do teatro, né? Como diz Jerzy Grotowski também. E, de repente, você se vê fazendo algo que é cênico, não é propriamente teatro, mas até que ponto também não é, eu não sei. Mas você se vê fazendo algo que tem uma natureza de representação, em que você usa a sua experiência de atuante, sobretudo no teatro, porque a minha experiência no teatro é muito maior do que nas outras linguagens, e você vê que a comunicação se estabelece. Então você começa a pensar sobre a cena que está além da cena, e sobre o quanto essa experiência também com as novas tecnologias pode, e já está, e basta que a gente faça um exercício para perceber e interpretar isso, já está ressignificando as próprias bases de sustentação da nossa linguagem. Então, nesse sentido, é uma experiência muito rica, muito inquietante também. Nós eu e o Hernani Chaves, fizemos 8 semanas com as lives de literatura. Foi uma experiência incrível. Eu, particularmente, nunca tinha vivido essa experiência na internet. E nós resolvemos que estava na hora de experimentar uma outra coisa. E nós pensamos na possibilidade de fazermos lives agora com leituras dramáticas, explorando toda a riqueza da literatura dramática mundial, né? E, evidentemente, isso inclui também a literatura dramática brasileira e até a paraense. E nós devemos começar isso em breve. Eu estou só organizando para ver como é que isso vai acontecer. Nós vamos migrar para a plataforma Instagram e eu pretendo criar também um espaço no YouTube, um canal que permita que esse material fique arquivado e possa ser acessado sempre. E aí ocorreu a ideia de eu, a partir dessa possibilidade das lives de leitura dramática, criar o meu novo projeto de extensão na universidade, porque eu tive afastado para fazer o doutorado e quando eu volto eu não tenho projetos nem de pesquisa nem de extensão
E aí me surgiu essa ideia e eu devo criar, a partir dessa experiência, o meu novo projeto de extensão. Eu estou pensando qual será o nome. Teatro Alive, pode ser. Falando sobre a presença que fundamenta, né, a experiência teatral. No entanto, a gente tem visto lives de espetáculos de teatro, né? Espetáculos de teatro sendo transmitidos, gravados ou não. Como é que tu encara isso? Aí eu vou te trazer para uma utopia. Vem comigo para uma utopia. O ano é 2050, não existe possibilidade mais de toque, a gente não pode fazer aglomeração, nem teatro, nem na rua. E aí eu te pergunto, o teatro ele se reinventa ou ele morre para parir outra linguagem? Pô, cara, que pergunta, hein? O que eu acho que eu posso te dizer é que nós estamos numa zona de incerteza. Nós estamos numa zona intermediária, numa fenda. Eu acho que não é possível nem afirmar que isso que nós estamos assistindo agora, por exemplo, com esse belíssimo programa do Sesc, né, Fica em Casa com o Sesc, que tem apresentado vários artistas de teatro em performances virtuais, não é possível afirmar que isso é teatro. Mas, ao mesmo tempo, não é possível afirmar que isso não é teatro. Evidentemente, não é o teatro dentro daqueles parâmetros que nós conhecemos, ou que, até o momento, nós utilizamos para dizer que algo é teatro. No entanto, a arte, ela tem como uma das suas premissas fundamentais a inquietude, a eterna mutação, né? A arte, ela não é algo que se torna estanque, não é? Ela não é algo que se aquieta. Ela é algo que está sempre em permanente transformação. Basta a gente olhar a história recente da arte, por exemplo, nas artes visuais, não é? Há 100 anos atrás, nós reconhecíamos como artes visuais a pintura e as esculturas e algumas outras experiências próximas disso, o desenho. No entanto, ao longo do século XX, vários movimentos foram criando transformações fundamentais no que nós chamamos hoje de artes visuais, né? Surgiram as experiências com a performance, as performance arts, surgiram as instalações, os objetos, não é? Uma série de novas, eu não poderia chamar linguagens, mas seriam novos paradigmas para aquilo que se reconhece hoje no grande campo, nesse grande guarda-chuva que são as artes visuais, o vídeo arte, enfim, uma enormidade. Então, se a gente olha a própria história da arte recente, a gente vê que ela é algo em permanente transformação. O que hoje nós reconhecemos como um objeto de arte, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, era impossível que fosse reconhecido como tal. Então, não é difícil imaginar que algo nos surpreenderá brevemente nesse futuro. Se for o caso, como aí tu estás supondo, nessa tua experiência aí de fabulação, de que de repente nós não possamos mais ter os encontros presenciais, o espaço do encontro físico que o teatro proporciona. E aí? É uma questão que vai se anunciar e que a história vai revelar a forma como isso vai se configurar. Pode ser que daqui a algumas décadas a gente esteja chamando de teatro com a maior naturalidade algo que agora a gente não consegue reconhecer como tal. A gente sempre preso entre o ser e o não ser, né? Exato, né? E é legal tu citares o ser ou não ser, que eu tinha pensado agora, Johnny. Eu acho que no final das contas, a arte ela sempre ocupou um espaço que eu até brinco de falar isso com meus alunos quando eu falo do ator. O ator ele é aquele que está sempre entre o ser e o não ser. Não é uma coisa ou outra, mas é um entre. Ou, melhor dizendo, é um paradoxo que não encerra uma contradição.
O ator, ao mesmo tempo que é, porque precisa partir de algo que seja verdade ou se pareça com ela, ao mesmo tempo nós sabemos que o ator está no campo da fabulação, da brincadeira, da ludicidade, da invenção. Então ele é e não é ao mesmo tempo. Eu acho que esse pensamento ele pode se estender para o campo da arte. Bacana. Não dá para ser uma coisa só, né? Pois é, né? Porque a nossa mente cartesiana, racionalista, ela tende a tentar engessar as coisas, não é? A ver as coisas de uma forma estanque. E, no entanto, nada é estanque. Basta a gente ver, assim, num devaneio filosófico rápido, a ideia que a gente tem do tempo, né? Nós temos uma tendência de olhar as coisas de forma estática. Quando nós olhamos um relógio, nós olhamos uma hora que os ponteiros naquele instante apontam, mas há um instante a seguir, uma fração de milésimo de segundo a seguir, a hora não é mais aquela, né? Então não existe a fixação de um instante. Existe sempre uma fluidez. A vida está em permanente movimento. Então eu acho que nós precisamos olhar para a vida e, consequentemente, olhar para as experiências artísticas nessa perspectiva de uma eterna fluência, de um eterno movimento que nunca está parado e que sempre trará algo absolutamente novo e inesperado. Eu acompanhei aí a galera batalhando, brigando para ter a licenciatura, para ser um curso superior. E de tempo em tempo a escola de teatro dá para a cidade técnicos em ator, técnicos em atriz, professores de teatro. Faltou pensar mercado para o estado e para a cidade? Rapaz, tu estás hoje impossível, né? As tuas É, perguntas são... Cada pergunta dessa dá uma live só ela. Quando você coloca a questão dessa maneira, a primeira coisa que me ocorre é me perguntar qual é essa relação entre arte e mercado. Na sua essência, a arte, a necessidade do homem, da prática artística, da invenção, da construção poética, ela precisa estar indissociavelmente ligada a uma ideia de mercado, que é um elemento, né, do sistema capitalista. Quando a gente fala em mercado, a gente está falando em capital, a gente está falando em capitalismo. Essa é uma discussão que antecede todas as outras, né? É claro que essa questão é muito complexa, porque se eu for colocar em questão a necessidade de que a arte esteja ligada, esteja atrelada a uma estrutura de mercado, eu estou discutindo também a questão da sobrevivência do artista, né? Aquele que escolheu por opção viver, né, sustentar-se, não é, as suas necessidades fundamentais a partir da sua prática artística, ele precisa de algum modo ter um retorno que nós diríamos financeiro, não é? Isso é uma questão inegável. Agora, de que forma se estabelecem as relações entre os diversos segmentos sociais para que se produza esse sustento, né, do artista? Existem algumas possibilidades. Você tem, por exemplo, no Brasil, estados que possuem uma estrutura de mercado de arte muito mais avançada, entre aspas, porque eu não estou querendo dizer com essa palavra avanço que isso seja algo melhor ou pior, mas mais desenvolvida do que em outras. Por exemplo, é impossível comparar o mercado de arte e o próprio teatro em São Paulo, por exemplo, e em Belém do Pará. Então, quando você olha para a realidade de Belém, por exemplo, eu não sei se é bom ou ruim que nós não tenhamos esse dito mercado para o teatro, por exemplo,
como nós temos em São Paulo. Por que eu te digo isso? Eu volto a dizer, a questão é delicada, polêmica, mas eu estou aqui tentando fazer uma reflexão. O que eu quero dizer com isso? O espaço, a realidade de mercado, ela impõe determinadas condições aos artistas também. As produções precisam ser mais rápidas, elas precisam ter resultados mais imediatos, não é? Você precisa atender determinadas expectativas de gosto do público, porque se o seu objetivo é fazer uma temporada de sucesso, entre aspas, um sucesso de público, como a gente está ouvindo falar o tempo inteiro, você precisa atender uma determinada expectativa de gosto. Não é à toa que existe aquela categoria que nós chamamos de teatro comercial. Por que a gente chama de teatro comercial? Porque é um teatro feito para grandes públicos. É um teatro feito para ser palatável, para atender a uma demanda das pessoas por diversão, por leveza. Então, nós temos as comédias, né, burguesas, nós temos os espetáculos musicais, por exemplo, que o Rio de Janeiro é um grande celeiro de produção de musicais. Eu não digo que esse teatro seja necessariamente ruim, mas é muito ruim se ele for o único, ou se ele for a única maneira de se pensar e se desejar o teatro. A sociedade, ela precisa de outras formas de pensar artístico, que não passam por essas demandas que estão atreladas à ideia de mercado. Porque isso é que permite que você faça mergulhos investigativos, que você faça experimentos com a linguagem, porque você não tem o compromisso de agradar um grande público, não é? Então, por exemplo, a grande força do teatro paraense contemporâneo, de uma década de 40 anos para cá, onde nós tivemos, quando nós tivemos a realização de coisas extraordinárias do ponto de vista do experimentalismo da linguagem e de uma série de outras questões, de outros aspectos, é justamente o fato de não estar atrelado a essa questão. Eu, por exemplo, eu posso me citar como exemplo, não que a minha trajetória tenha alguma importância, mas porque eu posso falar daquilo que eu vivi. Eu tive uma experiência recente com Cláudio Barros de fazer um trabalho que se chama Pachico Limba, que estreou em 2017 e que é uma pesquisa que começou com as cosmogonias ameríndias ligadas às questões do xamanismo na Amazônia e que está ligada a relações entre processos de atuação e saberes indígenas. Foi, inclusive, uma criação poética de modo a alimentar a minha pesquisa de doutoramento pela UFMG que eu terminei. Olha, nós passamos 5 anos fazendo pesquisa para resultar num espetáculo apresentado ao ar livre, num quintal, cercado de mato, na Ilha do Mosqueiro, para 20 pessoas que se deslocam da cidade, fazem uma viagem em trajeto de 70 quilômetros e assistem uma experiência de uma performatividade que acontece ao entardecer, num lugar afastado de qualquer interferência urbana, né? Ou com muito pouca interferência urbana, e é uma experiência humana que sequer numa dimensão de profundidade dessa questão da relação do homem com o ambiente, com a natureza. Veja, eu não poderia ter feito essa experiência da maneira como ela se configurou se eu tivesse que atender uma expectativa de mercado. Porque tudo nela é avesso à expectativa de mercado. Eu não posso... Um artista que vive de teatro em São Paulo, ele não pode ficar 5 anos fazendo uma pesquisa para criar um espetáculo. Ele não pode, dificilmente você vai encontrar a possibilidade de fazer espetáculos que exigem um deslocamento enorme do público e uma participação reduzidíssima de público, que no caso eram 20 pessoas, porque nós não podemos estabelecer no Pachico Limba a ideia de que há uma plateia. Na verdade, há participantes de uma cerimônia xamânica. Essas pessoas, em determinado momento, recebem uma cuia com uma bebida, com um caldo de peixe, que a gente chama. E, quer dizer, é uma experiência poética que é teatro, que pode e deve ser reconhecida como tal, mas vamos dizer assim, numa fronteira
que faz dela algo que não se encaixaria dentro de um sistema, por exemplo, onde você precisa desenvolver o teatro como produto, que é aquilo que o liga à ideia de mercado. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que mais importante do que se Belém tem ou não tem mercado para absorver esses artistas e esses educadores, professores que a Escola de Teatro e Dança da UFPA está formando, eu acho que mais importante do que isso é nós estarmos produzindo ali dentro um conhecimento em arte, que é um conhecimento específico, que essas pessoas vão levar para a sociedade em forma das suas práticas artísticas, ou para a sua própria vida, ou para a vida das pessoas com as quais elas se relacionam na esfera pessoal, assim como educadores, que vão para dentro das escolas e não necessariamente precisam formar artistas de teatro, né? Vão para dentro das escolas para que exista ali, de forma competente, com uma boa base de formação acadêmica, educadores em arte, em teatro, o que é algo fundamental na formação de um ser humano no sentido global, daquilo que a gente pode compreender como a esfera da construção da sensibilidade, não é? Desse ser poético que todo ser humano, em algum momento, de algum modo, também é. Então, é importantíssimo reconhecer que o papel da escola de teatro é a construção de um pensamento sobre arte e que tem as suas especificidades como forma de conhecimento. O Gilles Deleuze, que é um filósofo francês contemporâneo, né? Já morreu em 95, se não me engano, ele escreveu um livro chamado O que é Filosofia, onde ele classifica 3 formas de conhecimento: o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento em arte. E ele vai dizer que não se pode estabelecer nenhuma hierarquia entre essas formas de conhecimento. Ele vai dizer que o conhecimento em arte não é maior nem menor do que o conhecimento científico ou filosófico. Ele é de uma natureza diferente, não menos importante do que as outras para o ser humano. Ele vai dizer que o conhecimento em arte, que o objeto de arte, uma obra de arte, é um ser de sensação, ou seja, produz conhecimento pela forma como é percebida, pela forma como é capturada, e não racionalizada, né? Então, veja, nós estamos falando de um campo de conhecimento que é fundamental para o ser humano como qualquer outro, embora não seja reconhecido como tal. Não é reconhecido como tal pela sociedade em geral, não é reconhecido como tal pelos governantes e pelas estruturas de governo. Tanto é que a arte não é valorizada no nosso país como ela é em outros lugares, né? Então, eu acho que o papel fundamental da escola de teatro é este. Aí, o que me vem à cabeça é assim, o que falta, e a gente citou muito o sudeste do país, a pergunta é essa, o que falta para a gente ser potência reconhecida, porque somos, o que falta para sermos referência no cenário nacional? O teatro paraense vai alcançar uma qualidade, a qualidade é uma palavra tão difícil de usar em arte, né? O que é qualidade, né? Mas o teatro paraense vai se realizar, ele vai crescer, se, por exemplo, nós tivermos uma quantidade maior de público assistindo aos espetáculos. Isso será um parâmetro? Não necessariamente, porque você pode ter espetáculos que são experiências poéticas interessantíssimas, riquíssimas, inovadoras, revolucionárias no seu tempo, né? Feitos para pequenas plateias de 10, 20, 30 pessoas, com meia realidade da produção nossa. E você pode ter espetáculos feitos para 500, 800, 1000 espectadores, mas que seja um teatro velho, um teatro que não nos traga nada de novo sobre o pensamento do humano, da vida, da nossa estrutura, da nossa vida social, das nossas contradições, dos nossos, enfim,
das nossas imensas desigualdades sociais, por exemplo, que o país vive, e que, se você pensar a arte numa atuação dentro de um viés mais político e social, você vai pensar que ela deve inevitavelmente colocar essas contradições, essas desigualdades em questão. Então, você entende o que eu quero dizer? É muito difícil a gente compreender qual é o caminho para que a gente reconheça que o teatro paraense está, por exemplo, crescendo. Para que lugar nós acreditamos que isso vai se constituir, vai se configurar, não é? A gente tende a estabelecer como parâmetro as referências de mercados mais desenvolvidos, mas eu tenho todas as dúvidas do mundo a respeito de que seja esse o caminho que a gente deve trilhar. Eu acho que mais interessante, eu acho que o que pode nos tornar não uma referência nacional, porque eu também não entendo muito bem o que é que essa palavra significa e o que é que ela pode nos trazer de bom. Mas o que eu acho que pode nos tornar artistas de um núcleo, de um determinado centro de produção interessante, são as nossas singularidades. É que a gente produza um teatro que, de alguma forma, esteja olhando para esse lugar, para essa floresta, para esse ambiente úmido, repleto de seres mitológicos, não é? Para essa diversidade cultural que nós temos aqui, né? A presença muito forte das culturas afro, indígenas, e, ao mesmo tempo, os grandes movimentos migratórios, né? Nós temos colônias enormes aqui, vindas de outros lugares do mundo, inclusive não europeias. Eu acho que olhar para isto e extrair desta matéria toda, né? Extrair disso alimento para uma produção artística em teatro, é que pode nos tornar singulares e fazer com que a nossa produção seja forte, significativa e, de algum modo, crie interesse para outros centros, né, pela sua singularidade, por aquilo que seja nosso e apenas nosso, porque ninguém pode fazer do mesmo modo que nós por estarmos aqui. Mas eu termino essa resposta com a fala do Max Martins, do nosso grande poeta, que eu postei ontem no Facebook, que foi o aniversário do Max, que faria 94 anos. Eu fiz uma entrevista com o Max muito jovem, eu não sabia nem quem ele era, posso confessar. Eu fiz essa entrevista com ele na década de 90 e eu perguntei para ele por que a poesia dele não falava explicitamente sobre a Amazônia, né? Ele me respondeu assim: meu filho, eu não escrevo sobre a Amazônia porque a Amazônia é que me escreve. Veja, essa é uma frase que me acompanha nesses 30 anos, quase, e que é muito significativa. Porque o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que nós possuímos uma natureza, uma raiz, um ser amazônida que está entranhado em nós, independentemente daquilo que a gente fale. Eu posso fazer teatro montando um espetáculo a partir de um romance do Dostoiévski, mas, de algum modo, estará em mim um ser amazônida que me habita. Eu não preciso falar de temas regionais para ser amazônida, né? Eu acho que isso é um mergulho e é algo que pode ser muito significativo para fortalecer, para tornar significativo o teatro que nós fazemos aqui. Deixa eu te dizer um adendo sobre essa questão, é que eu concordo em absoluto sobre a questão de que a gente olha e tem o Sudeste como referência, e é isso exatamente que me incomoda, por exemplo. Eu quero que Karine Jansen seja estudada, Luiz Otávio Barata, Solos de Marajó, que entrar no seu corpo, entrar na pele do ator, toda essa cultura que a gente vive e que só reconhece quem vive aqui. Para outro ser de outras pairagens, vai ser uma experiência teatral significante, contundente, mas não com essa propriedade. Então, eu quero que as guardiãs do pássaro sejam estudadas e reconhecidas e que a gente devolva. Pois é, por exemplo, tu falaste das manifestações folclóricas, né, das culturas populares, porque nem tudo é folclore.
né? Os pássaros juninos, por exemplo, que é uma forma singular de teatro, né? Que não existe em lugar nenhum, que é típico daqui, do Pará, é originário do Pará. Para que a gente possa pensar no reconhecimento disso fora, precisa primeiro ser reconhecido aqui. Porque a sociedade paraense, a classe média, a sociedade burguesa, ela não reconhece isso com valor, como um valor. Então, é uma questão muito complexa, né? Eu ia te dizer uma coisa agora que me fugiu. Tudo que a gente está falando aqui é, como eu te disse, é fruto desse modo como se estabelece os processos de colonização interna do país, né? A forma como se organizam os conhecimentos a respeito da arte brasileira são condicionados por uma série de questões que são de ordem política, geográfica, né? Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um grande romancista no Pará, aliás, nós temos vários, mas um desses grandes romancistas, talvez um dos mais importantes, seja o Dalcídio Jurandir, que escreveu uma saga amazônica de 10 romances, que é a maior saga da literatura do Norte, né? Ele viveu para escrever essa obra. A literatura do Dalcídio é de grande qualidade, né? Ele é estudado por pesquisadores de literatura do país inteiro. Porém, você pega um compêndio de literatura brasileira, né? Aqueles livros organizados por um Alfredo Bose da vida, esses caras que se arvoraram a organizar volumes contando a história da literatura brasileira moderna, tal, 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 você vai encontrar 2 parágrafos falando do Dalcídio Jurandir. Como assim? Né? Não corresponde à qualidade, à profundidade, à importância, à relevância da obra de um Dalcídio Jurandir, literariamente falando, para essa região, por exemplo. O Vicente Salles, que foi um dos nossos maiores historiadores contemporâneos, ele dizia uma coisa muito bonita: é impossível compreender a história social da Amazônia sem o conhecimento da obra de Dalcídio Jurandir. E foi o Vicente Salles que disse isso. Por quê? Porque nas obras do Dalcídio, né, você tem ali verdadeiros tratados antropológicos da cultura cabocla. Os modos de vida dos povos ribeirinhos, dos povos que habitam pequenas cidades da Amazônia, do Marajó, mais especificamente, a vida cultural, por exemplo, das periferias de Belém, em meados do século XX, estão retratados ali através daquela obra poética, né? E que é repleta de referências culturais, da vida social, da política paraense. Então, são verdadeiros acervos da própria cultura do Pará que estão registrados ali, do Pará e da Amazônia. E, no entanto, Dalcídio Jurandir é um ilustre desconhecido do Brasil. Como diz o grande Aldir Blanc, naquele verso antológico, né? O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. E quando eu falo que o Dalcídio é um ilustre desconhecido, eu não estou dizendo que ele é desconhecido dos leitores do Rio, de Porto Alegre, da Bahia. Não, ele é desconhecido dos pesquisadores, dos estudantes de letras. Ele é desconhecido nas universidades. Por quê? Porque nós somos vítimas da forma como o conhecimento sobre arte em geral é organizado, produzido e divulgado no país. Esse exemplo que eu dei do Dalcídio serve para inúmeros outros artistas de todas as outras linguagens. Você falou no Luiz Otávio Barata. O Luiz Otávio Barata, certamente, é um dos grandes artistas da cena brasileira moderna e contemporânea, porque produziu até os anos 90. Né? O Kio Abreu, o nosso amigo, meu amigo paraense, que é crítico e curador, que mora em São Paulo há muitos anos, uma vez disse para mim: se o Luiz Otávio Barata tivesse nascido em São Paulo ou tivesse produzido a obra dele teatral em São Paulo, ele seria hoje reconhecido como do quilate de um José Celso Martínez Correia. Eu não tenho dúvida disso.
E, no entanto, o Brasil todo celebra José Celso, com toda a razão, porque é um grande artista, um grande provocador, um grande pensador da vida e da cultura brasileira. Mas Luiz Otávio Barata também foi. Morreu anônimo, mendigando nas ruas de São Paulo. Como diz o Guimarães Rosa no livro que eu estou lendo, né, O Grande Sertão Veredas, que é uma coisa encantadora, né? Viver é muito perigoso. Vamos lá. Política pública para o teatro, para as artes no Estado, em Belém, está tendo? Ai, meu Deus do céu. Ê, rapaz. Uma pergunta mais cabeluda que a outra. Eu vou seguir para responder essa tua pergunta o mesmo raciocínio que eu tô levando agora com essas questões todas que tu estás levantando, Johnny. O que é uma política pública para a cultura, né? Para a arte? Né? Quais são os parâmetros para a gente reconhecer que efetivamente essa participação do poder público seja significativa e relevante para a produção? Eu acho que nós estamos aí num lugar muito delicado. Por quê? Porque, na verdade, a arte, a produção artística e os artistas não interessam para a política brasileira. Os governantes, os parlamentares, em geral, claro que há exceções muito importantes, né? No Pará nós temos uma Marinor Brito, agora deputado estadual, nós temos um Edmilson Rodrigues, deputado federal, que sempre, na sua trajetória, tiveram um olhar muito sensível, atento e fundamental para o apoio, para o incentivo e para o financiamento de projetos artísticos relevantes. E, inclusive, estão fazendo isso agora. Acaba de ser aprovada a lei do Sistema Estadual de Cultura proposta pela Marinor, que a gente não sabe como que isso vai se configurar na prática, mas que é um passo que não pode ser desconsiderado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na essência, a política brasileira, ela se configura de uma forma, ela tem determinados interesses, ela se estabelece numa determinada que não tem nenhum interesse verdadeiro pela produção artística. O financiamento público da cultura e da arte, principalmente, que a gente está falando, quando ele é conquistado no Brasil, ele é conquistado na marra. Ele não é conquistado pelo reconhecimento dos governantes, dos governos. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, há muitos anos, existem editais públicos de fomento ao teatro em São Paulo. Ou seja, duas vezes ao ano, é destinado um recurso que promove, que viabiliza uma infinidade de produções de vários grupos, cooperativas, né, companhias e tal. Mas esse edital, esse financiamento público, né, esse fomento, que é a palavra que se usa, ele não foi obra da compreensão dos governantes de São Paulo, gestores, governadores e prefeitos, que olharam e disseram, nossa, o teatro é tão importante, precisamos financiar. Não. O fomento ao teatro de São Paulo, que já tem algumas décadas, é fruto de muita briga, de muita porrada. Houve aquele movimento, não sei se você lembra, foi o Arte contra a Barbárie, que foi um movimento que se estendeu por um período longo de batalha, de ocupações, de manifestações, de debates em plenário, e que a muitas duras penas conseguiu o resultado que foi esse fomento. Por que isso acontece? Porque a produção artística não interessa. Não interessa para grande parte da sociedade brasileira. O nosso sistema capitalista, e que está se tornando cada vez mais ferozmente capitalista, né, ele faz com que a arte seja deslocada da sua função social
mais significativa, profunda, que é de produzir conhecimento sobre o homem, sobre as relações sociais, etc. e tal, né? Ela está sendo deslocada cada vez mais para uma determinada categoria da indústria cultural, que é produto do sistema capitalista mundial. Grande parte da sociedade brasileira, e aí vamos incluir classe média alta, vamos incluir aí quase que a totalidade do empresariado, né? Grande parte da sociedade brasileira compreende e se relaciona e consome arte do ponto de vista do entretenimento. Ah, peraí, que eu preciso botar meu carregador aqui rápido. Pronto. Agora cadê tu? Estou te ouvindo. Oi. Ok? Posso seguir? Então, como eu estava dizendo, para tu teres aí a opção de corte. Uma parcela esmagadora da sociedade brasileira se relaciona e consome arte como produto de entretenimento. Esse sistema todo ele é muito cruel para a produção, porque ele acaba condicionando e direcionando a produção, como eu disse antes, para atender determinadas expectativas de gosto e se inserir nesse dito mercado. Basta ver, por exemplo, Johnny, eu vou dar um exemplo muito significativo disso. A invasão, por exemplo, das empresas de veiculação de obras cinematográficas nos shopping centers, né? As Movicon, Cinépolis da vida. Quando eu era adolescente, isso já tem um tempo, né? 30 e poucos anos atrás, nós tínhamos uma produção cinematográfica circulando em Belém muito mais interessante, né? Porque ela não estava condicionada apenas por essa necessidade de fazer explodir as bilheterias, os blockbusters da vida, entendeu? Eu assisti grandes filmes, por exemplo, nas sessões históricas aqui dos cinemas 1, 2 e 3, né? As matinês de domingo, por exemplo, do cinema 1 e 2, onde eu assisti coisas extraordinárias, né? Que foram fundamentais na minha formação como pessoa, como artista, né? Do velho Alexandrino Moreira, pai do Marco Antônio Moreira, hoje que é meu amigo. Você tinha opções que não estavam atreladas a esse movimento do blockbuster. Existia, claro, lançava aqui os grandes filmes comerciais, as aventuras, os Steven Spielberg e George Lucas da vida, né? Mas isso não dominava tanto o mercado como domina agora. Você tem grandes filmes, você tem uma produção cinematográfica mundial extraordinária, né? E você vai olhar a programação que nos oferecem essas empresas, nos cinemas de Belém, por exemplo, você só encontra blockbuster. E agora, curiosamente, todos eles dublados. Você já não encontra mais filmes legendados como opção. Porque o que interessa não é a formação cultural do público. O que interessa é o lucro. O que interessa é o cinema cheio. Se aquele filme não lota o cinema, ele passa uma semana e vai embora. A produção nacional que é colocada em cartaz é só para atender uma lei federal que exige que determinado percentual seja de cinema nacional. Porque se não houvesse essa lei, se eu não me engano ainda está em vigor, nós não teríamos filmes brasileiros nos cinemas brasileiros. Né? Isso é muito cruel, porque isso emburrece a população. Isso rouba da população a possibilidade de um pensamento crítico que grandes obras de arte, no caso cinematográficas, são capazes de proporcionar. Experiências estéticas que são ricas na formação das pessoas.
Então, o que nós vivemos é um processo cruel, capitalista, de embrutecimento da sociedade brasileira pela mercantilização da arte, né? Eu estou citando o cinema como exemplo porque é uma arte, vamos dizer, mais difundida, que atende a, uma, a uma parcela significativa da população, né? Não tanto quanto a famigerada televisão, mas atinge. Então, deixa eu voltar para a questão da política cultural. Então, o que seriam questões, por exemplo, o que seriam determinados parâmetros que eu acho significativos para pensar uma boa política cultural? Primeiro, a democratização do acesso à produção e o acesso aos bens culturais. Nós vivemos num estado continental e numa região em que os deslocamentos são difíceis, né? É difícil você se deslocar pela Amazônia. Tudo é muito longe. Os caminhos que levam aos lugares nem sempre são muito facilitados, né? Você percorre grandes distâncias e leva muito tempo para fazer isso. Então, um primeiro fator que eu considero na nossa região fundamental é a democratização do acesso aos bens culturais. Um segundo fator é o reconhecimento e a valorização da nossa imensa diversidade de produção cultural e artística. Nós vivemos numa região de uma riqueza de diversidade humana que é incomparável, né? Nós temos na Amazônia, desde uma colônia japonesa e outras, até os povos e as culturas indígenas, né? Assim como nós temos uma presença muito forte dos povos afro, né? E da cultura afro. Quer dizer, uma política cultural que realmente seja significativa, ela precisa contemplar essa diversidade. Ela precisa, primeiro, reconhecer e depois encontrar meios de valorizar essa diversidade e, sobretudo, a arte produzida pelas minorias sociais, né? Nós precisamos hoje fazer uma grande inclusão nas políticas públicas para a arte, para a cultura, por exemplo, da arte produzida por mulheres, para que nós façamos frente a uma sociedade machista, né? A esse patriarcado histórico que nos leva a tantas atrocidades, né? Nós vivemos num país que é muito cruel com as mulheres, vítimas de toda forma de violência. Então, incentivar a produção artística das artistas mulheres é uma coisa fundamental. Dos públicos, dos representantes das categorias LGBTI, né? É muito importante que hoje a produção, a política pública para a arte reconheça e valorize os movimentos LGBTI. É fundamental que uma política pública séria, tanto no Pará como em qualquer lugar do Brasil, reconheça e valorize a produção artística e cultural da população negra, da nossa população cabocla, que é até o termo que hoje cabe aí toda uma discussão política, né? Mas não há como pensar uma política pública para a cultura séria se ela não levar em consideração esses segmentos que são considerados minorias sociais, por exemplo. Estava dizendo isso, e é verdade, a gente conseguiu as coisas na marra, assim como qualquer direito trabalhista, né? Não foi entregue para a gente. Olha aqui, carteira de trabalho. Será que falta um pouco da fúria que a gente tinha contra o Paulo Chaves, por exemplo? Pois é, mas a questão é a seguinte, né? Qual é a disposição que as categorias, vamos dizer assim, né, as categorias de artistas têm de realmente enfrentar essa luta, né? A gente virou facilmente agora ativistas de rede social, né?
a gente faz um post indignado e acha que a gente está contribuindo para alguma coisa. Será que está? Né? Quando eu digo isso, eu estou me cobrando também. Pode ser, bacana. Até porque a gente já está 1 hora conversando de novo, cara. Já tem 2 lives, pô. Deixa eu te falar, então. Te agradecer de coração esse bate-papo, tá bom? De coração. Fundamental para a gente registrar nosso tempo. Aí, falta eu dizer alguma coisa que eu não disse? E se sim, tu fala. Se não, eu estou pedindo para todo mundo olhar nessa lente que eu estou chamando de lente da verdade e mandar o último recadinho para a posteridade. A arte é fundamental para qualquer povo, para qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Vamos viver e alimentar a nossa produção artística. O homem também é um ser poético. Ele tem necessidade da construção poética. É nisso que eu acredito e é nisso que eu dedico grande parte da minha vida. O sentido para mim de ser artista é estar conectado com essa necessidade essencial do ser humano de um ser poético. É isso. Roberto, muito obrigado, tá? Estou à sua disposição, querido. Um grande abraço. Um abraço. Ih, rapaz, está com 5% agora, a gente terminou na hora certa. Na horinha. Tá aqui, Johnny. Valeu. Beijão.